Há mais de 95 milhões de anos, um portentoso sistema de rios corria pelo que hoje é o Saara marroquino, fornecendo um lar para um dos dinossauros mais incomuns conhecidos pela ciência. O espinossauro, uma besta de 15 metros de comprimento e 7 toneladas com um focinho de crocodilo repleto de dentes afiados. Paleontólogos concordam que o espinossauro e seus parentes tinham fortes laços com a água, mas há anos eles discutem se essa criatura de crista nadava pelas águas como um monstro do rio devorador de peixes, rondando as margens como uma espécie de mega-garça reptiliana. O espinossauro foi um dos maiores dinossauros terópodes que já existiram. O crânio do espinossauro era longo, baixo e estreito, similar ao de crocodilianos modernos, e tinha dentes cônicos retos sem serrilhas. Tinha membros anteriores grandes, bem desenvolvidos e com 3 dedos, nos quais portavam grandes garras em cada, especialmente a do primeiro dígito. Possuía grandes prolongações espinhais dos processos de sua coluna vertebral, que cresciam a pelo menos 1,65 m de comprimento, e que, provavelmente, tinha pele conectando-as, formando uma vela dorsal, o que lhe conferiu o nome de lagarto-espinho. Os ossos da pelve do espinossauro eram reduzidos, e suas pernas eram curtas em comparação com o tamanho de seu corpo. Sua cauda longa e estreita era aprofundada por altas e finas espinhas neurais, formando uma cauda flexível e com uma estrutura semelhante a um remo. O espinossauro é conhecido por ter tido uma alimentação piscívora, e a maioria dos cientistas acredita que ele caçava presas tanto terrestres quanto aquáticas. As evidências sugerem que era semiaquático, e o quão capaz de nadar é algo que vem sendo bastante contestado. Múltiplas funções para sua vela dorsal foram sugeridas, incluindo termorregulação e exibição, tanto para intimidar rivais quanto para atrair parceiros. Viveu em um ambiente úmido de planícies de maré e florestas de mangue ao lado de muitos outros dinossauros, bem como peixes, crocodilomorfos, lagartos, tartarugas, pterossauros e plesiosauros. Os primeiros restos de espinossauro foram descobertos na Formação Barraria por Richard Mark Graf em 1912 e descritos pelo paleontólogo alemão Ernst Stromer em 1915, que publicou um artigo atribuindo o exemplar à espécie Spinosauros aegyptiacus. Embora tenham sido destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, restos fragmentários adicionais foram achados em Barraria. Em setembro de 2014, foi encontrado no Marrocos um fóssil de espinossauro bem conservado, que mostrou que ele tinha adaptações para viver bem na água. Isso significa que o espinossauro tinha uma vida semiaquática, passando a maior parte de seu tempo na água. Agora, usando o maior conjunto de dados do tipo, pesquisadores compararam a densidade dos ossos do carnívoro pré-histórico a uma ampla gama de animais vivos e extintos. A análise descobriu que o espinossauro e, surpreendentemente, também seu primo britânico Baryonyx, tinha paredes ósseas altamente densas, como os pinguins, sugerindo que eles provavelmente passavam grande parte do tempo na água e caçavam presas aquáticas. O espinossauro também pode ter sido um animal que às vezes caminhava, mas sua ecologia é caracterizada pela imersão total na água, diz o principal autor do estudo, Matteo Fabri, pesquisador de pós-doutorado no Museu de História Natural de Chicago, Illinois, Estados Unidos. As novas descobertas publicadas na Nature reforçam o caso de que os espinossaurídeos, o grupo que contém o espinossauro e seus parentes, adaptaram-se a uma vida na água, os únicos dinossauros conhecidos que o fizeram, além das aves. Recentemente, por exemplo, o primeiro fóssil encontrado de uma cauda do espinossauro revelou uma estranha forma de remo que o dinossauro pode ter usado para nadar. A cauda fossilizada, descoberta de rochas de 95 milhões de anos no Marrocos, é a cauda de espinossauro mais completa já recuperada. Seu formato incomum sugere que esse dinossauro pode ter sido aquático, ao contrário da sabedoria predominante de que os dinossauros eram exclusivamente habitantes da Terra, relatam pesquisadores em um estudo publicado em abril de 2020 na Nature. Era basicamente um monstro de rio, diz Nizar Ibrahim,
paleontólogo de vertebrados da Universidade de Detroit Mercy, que liderou o estudo. Quando vi as ilustrações da cauda pela primeira vez, eu literalmente ri de surpresa e alegria. E eu não sou alguém que normalmente ri, diz Matthew Lamana, um paleontólogo vertebrado do Museu Carnegie de História Natural em Pittsburgh, que revisou o artigo para a Nature. A cauda era tão estranhamente impressionante para um dinossauro predador. Eu nunca tinha visto nada parecido. Na parte inferior da cauda, há uma fileira de ossos em forma de V, chamados chevrons, uma característica que muitos dinossauros têm. Na maioria dos dinossauros, os chevrons são bastante longos na base da cauda e depois ficam mais curtos e mais curtos em direção à ponta, diz Ibrahim. Mas no espinossauro, os chevrons permanecem longos até perto do fim da cauda. Além disso, a cauda era surpreendentemente flexível. Muitos terópodes tinham caudas rígidas e inflexíveis, o que ajudava os dinossauros a equilibrar seu peso em terra. Mas a cauda do espinossauro tinha uma ampla amplitude de movimento que lhe permitia balançar para os lados. Essa descoberta sugere que o espinossauro era capaz de perseguir ativamente a presa na água, ele acrescenta. A essa altura, acho que é o prego no caixão da ideia de que os dinossauros nunca invadiram o mundo aquático. Também é possível, no entanto, que as vértebras caudais estendidas fossem destinadas à exibição em vez de natação, observa Thomas Holtz, um paleontólogo vertebrado da Universidade de Maryland em College Park, que não estava envolvido no novo estudo. Mas, para ser justo, essas não são coisas mutuamente exclusivas, ele acrescenta. E quando o formato da cauda é considerado junto com outros atributos incomuns, como os ossos densos do dinossauro, há um padrão consistente que certamente sugere que ele seja um animal aquático. Desde sua descoberta, o espinossauro foi considerado como um dos mais longos e um dos maiores terópodes que já existiram, tanto que Friedrich von Huene e Donald Glut, em diferentes décadas, haviam listado o espinossauro como um dos terópodes mais massivos em suas pesquisas, pesando mais de 6 toneladas de peso e 15 metros de comprimento. Em 1988, Gregory Pohl listou-o também como o terópode mais longo, com tamanho estimado de 15 metros de comprimento, mas deu uma estimativa de peso inferior a 4 toneladas. O espinossauro ficou famoso e foi caracterizado como o antagonista principal no filme Jurassic Park 3, mostrado como maior e mais poderoso do que um tiranossauro. Em uma cena que descreve uma batalha entre os dois predadores ressuscitados, o espinossauro emerge vitorioso após ter quebrado o pescoço do adversário, um tiranossauro jovem. Na realidade, tal batalha só poderia ter ocorrido mesmo na ficção, pois o espinossauro e o tiranossauro viveram em lugares diferentes, separados pelo Oceano Atlântico e o Mar do Caribe. O tiranossauro viveu na América do Norte, enquanto o espinossauro viveu no norte da África. No entanto, convém ressaltar que os animais, T-Rex e espinossauro, que habitavam a ilha no filme, eram frutos de clonagem, e na obra de ficção não há nenhum laço de contemporaneidade entre os dinossauros reais.